Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite a poderosa palavra de Deus venha estar ministrando no seu coração aí na sua casa. Que o Espírito Santo, nesse tempo tão difícil que nós estamos atravessando, possa estar falando no seu coração profundamente. A palavra do Senhor trouxe para mim, está lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na sua capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos, e ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e as suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo de seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa palavra. A sensação que temos, que estamos vivendo nesses últimos dias, desses dias difíceis, né? É a mesma sensação que o povo de Israel enfrentou quando eles estavam saindo do Egito. De um lado, o mar que eles teriam que atravessar, do outro, os egípcios subindo, e eles ali no meio. Então eles estavam encurralados. De um lado nós estamos enfrentando um vírus, né, que não é fraco, que é invisível, que age de uma forma violenta, ceifando vidas. De um outro, a economia, que vem para atingir, para agir na nossa vida também de uma forma que vai atingir muitas pessoas. Então nós não sabemos como enfrentar esses dois inimigos que estão vindo, por vir para nos atacar. Então Deus me colocou aquele texto lá em Êxodo, quando o povo estava diante, né, dessas duas adversidades, que eram o mar e os egípcios. E Deus falou para o povo de Israel continuar marchando, continuar seguindo em frente, porque Ele ia dar o grande livramento. E de repente, aquele imenso mar se abriu, né? E o povo de Israel atravessou em terra seca, né? E aí eles puderam olhar para trás e contemplar os egípcios sendo engolidos pelas águas. Eu creio, irmãos, que esse tempo realmente vai ser um tempo breve, que estará passando pelas nossas vidas. E Deus, Ele sempre age com propósito. Deus sempre trabalha em nossas vidas com propósito. Então, a palavra de Deus diz que o povo de Israel falou assim, que a partir daquele momento eles viram o grande poder de Deus e eles começaram a confiar no Senhor. E essa palavra que eu tenho nessa noite para ministrar no coração de você que está aí na sua casa é sobre isso, é sobre a confiança em Deus. É em quem você tem confiado, em quem você tem olhado, para quem você está focando os seus olhos nesse momento. Nós estamos sendo bombardeados de informações pela mídia, pessoas que querem dar solução para a nossa vida nesse momento, pessoas que querem te dar uma direção nesse momento, o que você deve fazer com o seu dinheiro, como você deve agir, o que você tem que fazer com a sua empresa. Mas a palavra de Deus diz aqui: maldito é o homem que confia na sua própria força, na sua capacidade humana. Esse não é o momento de nós olharmos para os nossos recursos. Os nossos recursos não têm absolutamente nenhum poder nesse momento. Nós não temos nenhuma estratégia para que possamos nos livrar dessa situação. E a Bíblia fala assim, que você coloca o seu coração nos seus recursos, você afasta o seu coração de Deus. Porque automaticamente, quando você acredita que você pode todas as coisas, afastando de Deus, automaticamente você é cingido pela soberba.
A soberba é você crer que você não precisa de ninguém. E uma árvore seca, você já percebeu, porque a Bíblia fala, ele compara aqui, ele é como uma pequena árvore seca no meio do deserto. Você já viu que as árvores secas, elas não frutificam, elas não dão frutos nem folhas, elas ficam ali sozinhas. Então ele compara essa pessoa com uma árvore seca, uma pessoa praticamente morta internamente, porque a árvore aqui representa o que? Representa o homem. E é interessante que ele fala, a sua vida será como o deserto de Judá. Se você for ver as histórias do deserto de Judá, os rios dele eram rios salgados. Não havia condições de você sobreviver ali naquele deserto. Então ele fala que é uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Então Deus compara que quando nós colocamos a nossa confiança no homem, nas nossas forças, nos nossos recursos, automaticamente ele nos compara como uma árvore seca no deserto, sem condições de sobreviver. Mas veja o inverso do que ele fala, mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, ele fala que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênção. É você colocar no Senhor nesse momento toda a sua esperança. Talvez você está vivendo um tempo de desesperança. Você está olhando as circunstâncias à sua volta e você não vê nada que vá fazer com que você acredite que as circunstâncias mudem. Mas conforme a palavra de Deus diz, coloque a sua esperança no Senhor. Porque olha o que ele fala como o homem que coloca a esperança nele. Ele será como a árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso ele não se incomodará com o calor, e as suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo de seca, ele não vai ficar ocioso, nem deixar de produzir frutos. Olha bem o que é a palavra de Deus. Por que ele diz que é uma árvore plantada? No Salmo 1 fala, se nós formos olharmos no Salmo 1, diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, e que não segue o exemplo de pecadores, e nem participa de rodinhas de pessoas que zombam de Deus, mas pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita na lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens maus, eles vivem sem direção e sem segurança, como uma palha que é levada pelo vento. Então Deus compara aqui que aqueles que estão ligados nele, que meditam na sua palavra, que a água representa o quê? A água representa a palavra de Deus. A água representa a vida. Jesus, quando ele estava naquele poço, com a mulher lá samaritana, que ele ofereceu para ela água, e ele fala assim: olha, as pessoas que bebem dessa água, elas vão voltar a ter sede, mas a água que eu der para você, você nunca mais terá sede, porque ela se tornará dentro de você uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então a água de Deus, ela vai jorrar dentro de você, ela vai jorrar esperança, ela vai jorrar dentro de você vida. À medida que você acorda de manhã cedo, irmãos, faça isso, acorde pela manhã e vai encher-se da água do Espírito Santo. Vai bebendo dessa água, ela vai derramar para você, você vai sentir a alegria do Espírito Santo, você vai sentir a esperança, você vai ver a fonte dentro de você, trazendo alegria, paz, mediante a toda essa circunstância adversa que nós estamos enfrentando. É por isso que ele fala que aqueles que confiam no Senhor e colocam a esperança nele, é uma árvore plantada à beira de um rio. Você já percebeu que uma árvore, quando ela é plantada na beira de um rio, ela não fica seca? Ela sempre está verdinha, ela sempre, e na época certa, no tempo certo, ela dá os seus frutos, as suas folhas são verdes. Ou seja, além dela ter alimento e nutriente para ela ainda alimenta outras pessoas com seus frutos. Tem pessoas que são secas,
que elas não dão nada para ela, não dão nada para os outros, não abençoa a vida de ninguém, não ajuda ninguém, são pessoas secas, mas a árvore que é frutífera. E eu até falei para Deus, Deus, nós estamos vivendo o ano da frutificação. Deus já estava, porque nós vamos frutificar nesse tempo difícil, porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo dentro de nós vamos estar cheios da água do Senhor. E se nós olharmos também lá em João, capítulo 7, 37, Jesus diz: se alguém está com sede, venha a mim e beba, porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Então é momento de nós termos fé e não medo. É momento de nós confiarmos no Senhor e na Sua palavra, para que nós possamos nos enchermos de esperança. É momento de olharmos para essa circunstância e sermos gratos a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos alimentado, tem nos sustentado. É momento, no meio dessa crise, de nós frutificarmos, de nós darmos testemunho, que nem o pastor falou. Dá testemunho, escreve seu testemunho, para que tantas pessoas na internet possam glorificar o nome de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando os israelitas viram o livramento que Deus deu para eles, quando eles atravessaram aquele mar, a palavra de Deus diz que eles confiaram em Deus quando eles viram um grande milagre. Então é tempo de nós testemunharmos dos grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, de sermos gratos a cada dia que Deus tem nos sustentado. E a palavra de Deus diz assim, que por isso Ele não se incomodará com o calor, porque as suas folhas continuam sempre verdes. Por quê? As suas raízes estão aprofundadas na água. A água, o Espírito Santo. Deus está te alimentando ali na palavra dEle, está trazendo para você coisas grandes. No meio que está todo mundo no desespero, a água está ali te alimentando o seu interior, alimentando a sua alma. Você vai sentir aquela coisa, você vai ter experiências tremendas, maravilhosas com Deus. E Ele fala que você não vai se incomodar com o calor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus diz lá em Abacuque que o justo viverá pela fé. Tudo que você ouviu aqui nos cultos, tudo que você aprendeu, agora chegou o momento de você colocar em prática. Chegou o momento de você viver pela fé. Nós temos que ter fé nesse momento e não medo. E se a palavra de Deus fala aqui que vai vir o calor e as suas folhas continuam verdes, mesmo no tempo de seca, nós vamos continuar crendo e confiando. E ainda diz assim: ele não fica ansioso e nem deixa de produzir frutos. É o tempo de nós proclamarmos a esperança para as pessoas, não trazer más notícias. Eu vejo na internet muitas pessoas ficam alimentando as tragédias, das más notícias, do que está acontecendo. É tempo de nós frutificarmos, é o ano da frutificação, de nós colocarmos na internet a palavra de Deus. Coloca um versículo ali, coloque essa palavra aqui e fala: olha, e aquilo, as pessoas vão ver. Por quê? Porque elas vão estar sedentas dessa água. Porque Jesus fala que se alguém está com sede, venha a mim. O mundo está com sede, irmãos. O mundo está com sede de Deus. As pessoas estavam bebendo tantas coisas e não conseguiam se encher, não conseguiam se sentir saciado. Por isso que Jesus fala para aquela mulher: olha, você vai beber dessa água, mas você ainda vai continuar tendo sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior vai sair rios de água viva. Por quê? Porque você vai estar cheio de Deus num tempo difícil. E se nós formos atentar pela vida dos profetas que viveram antes de nós, que passaram momentos de dificuldade, que passaram momentos de luta, a gente começa a entender que foram homens que buscaram em Deus direção. É o momento de buscarmos direção no meio dessa crise, não na mídia, não em pessoas que não conhecem a Deus, não no ímpio, mas é momento de buscarmos meditação na palavra de Deus. Porque lá no Salmo 1 fala: meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Se você quer estar mergulhado nessas suas raízes, nas águas do Senhor, você tem que meditar na palavra de Deus.
E esse é o momento de meditarmos na palavra de Deus, sabe por quê? Porque a voz de Deus irá nos dar a direção. A voz de Deus irá te direcionar o que fazer nesse momento que nós estamos enfrentando. Meu coração, nesses dias, logo no início, entrei no desespero, numa angústia. E ao sentir, o Senhor falou para mim: vá no meu quarto, vá no seu quarto, que eu irei falar contigo. E eu abri a palavra de Deus, e Deus ali começou a ministrar no meu coração essa palavra: Sheila, confia em mim, entrega a sua vida para mim, porque coloque a sua esperança em mim, porque a sua vida vai ser cheia de bênção. Mesmo nesse tempo de crise, irmãos, porque eu sei que muitos aqui já enfrentaram, hoje já estão enfrentando desertos financeiros, desertos difíceis. Muitos aqui estão passando por lutas terríveis, ou já enfrentaram. E eu sei que o Senhor sempre esteve com você. Deus sempre esteve comigo. Passei momentos terríveis, dificuldades financeiras, de acordar um dia e esperar realmente uma nave do céu. E de repente eu vi alguém batendo palma na porta da minha casa, com uma sacola, com alimentos para me alimentar naquele dia. Era o maná do Senhor. E assim como Deus não abandonou o seu povo no deserto, trazendo maná diário, assim como Deus não abandonou o seu povo no deserto, trazendo a sua presença, a presença de Deus. Somente, irmãos, que nós não podemos fazer que nem o povo de Israel. O povo de Israel, eles desprezaram a presença de Deus. Eles ficaram, quando o alimento faltou, eles começaram a temer. E quando veio o maná, eles começaram a guardar no desespero, que é o que eu tenho visto muitas vezes no mercado. Fui no mercado para comprar umas frutas, meu Deus, uma fila imensa, o desespero, porque não acredita que no outro dia, na outra semana não vai ter. Nós somos o povo de Deus. Se você crê, que você confia que Deus está cuidando de você nesse tempo de sequidão, se você estiver mergulhado nas águas do Espírito Santo, confia, porque Deus é que fez cada parte do seu corpo. Ele entende cada necessidade que você precisa nesse momento. E Ele vai suprir todas as suas necessidades, tanto emocionais, tanto materiais. Todas as suas necessidades vão ser supridas nesse momento, porque você vai estar colocando nas mãos do Senhor essa situação que você está enfrentando. Meditar na palavra de Deus é a primeira coisa que nós temos que fazer. Por que meditar na palavra de Deus? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E é interessante lá, quando Davi estava enfrentando os filisteus, que os filisteus soube que Davi foi coroado a rei, eles automaticamente foram para atacar Davi. Davi ficou sabendo. O que Davi fez? Perguntou ao Senhor: Senhor, o que devo fazer? Devo lutar com os filisteus ou devo ficar sem lutar? E Deus falou: vá, lute com eles, que a vitória é tua. E Davi lutou e teve vitória contra os filisteus. Os filisteus foram derrotados, mas novamente eles não aceitaram aquela derrota, voltaram de novo para atacar Davi. E Davi novamente pediu a direção de Deus. E Deus deu outra estratégia para ele. Já não falou para ele de frente, já deu outra estratégia. A estratégia que Deus está te dando hoje, irmãos, não é a mesma que Ele te deu ontem, que Ele vai te dar amanhã. É por isso que você tem que meditar na palavra de Deus, porque a direção que Ele vai te dar amanhã pode ser outra direção que você está ouvindo hoje. Então, meditar na palavra de Deus é importante para você ouvir a direção que Deus vai te dar, o caminho, o rumo, para onde Deus quer te levar. Para onde que Deus quer te guardar nesse momento. Segunda coisa que nós temos que fazer é orarmos. A oração é o clamor a Deus, é colocarmos diante de Deus toda essa situação, toda essa guerra política que está por detrás. Além de enfrentarmos uma situação com esse vírus, nós ainda estamos enfrentando essa situação na política e na economia. É o tempo de orarmos, não de criticarmos, de entrarmos em particular nosso, de quem deveria estar ou não no poder. Se Deus colocou, é porque Deus tem um propósito. É tempo de orarmos pelo nosso presidente, conforme o pastor falou. É tempo de orarmos pelo governador, porque nós precisamos que esses homens, irmãos, que estão no poder,
eles saibam a direção para a qual eles estão indo e estão nos levando. E Deus vai entrar, vai interferir nessa situação, porque os nossos recursos talvez já acabou, talvez nem eles mesmos saibam o que fazer, mas os recursos de Deus não acabam. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem uma estratégia. Quando que podíamos imaginar que Deus iria abrir o mar para o povo passar, né? O povo passar na terra seca. Então foi o que? Foi algo sobrenatural de Deus. E talvez, irmãos, o que nós vamos contemplar nesses dias seja algo sobrenatural. Deus pode acabar com esse vírus de um dia para a noite, mas Ele também pode guardar o seu povo das pragas, assim como Ele guardou o povo de Israel. Porque a palavra de Deus diz lá que as pestes, as pragas, elas não alcançaram o povo de Deus. Então Deus tem os seus meios de usar. Nós não conhecemos nem entendemos. A importância de conhecermos a palavra de Deus é que você vai conhecer um Deus sábio, um Deus que sempre livrou o seu povo, um Deus que sempre guardou o seu povo, um Deus que é poderoso, que estendeu o céu, que estendeu a terra, o mar, um Deus que fez coisas que ao nosso mover a gente muitas vezes desacredita. Por exemplo, no ministério que eu prego, quando a Bíblia fala que Jó terminou seus dias feliz, aí fala, como pode uma pessoa perder 10 filhos e permanecer feliz? Porque Jó servia um Deus que era poderoso, um Deus que entra na alma, que entra no coração, que pode trazer cura, que pode trazer restauração. Talvez nesse tempo de crise seja o tempo que Deus vai nos abençoar grandemente, irmãos, porque as passagens aéreas vão baixar quando essa crise passar. Vai ser o tempo do povo de Deus conhecer Israel, conhecer o Canadá, conhecer outros lugares. Vai ser o tempo que o povo de Deus vai glorificar Deus. Porque nessa crise nós estamos sofrendo, mas maior ainda são as pessoas que têm poder, dinheiro. Então, irmãos, talvez seja um tempo novo que Deus vai estar trazendo na nossa vida, um tempo de esperança, onde as portas vão se abrir, onde as coisas que aos nossos olhos eram impossíveis, Deus vai trazer nas nossas mãos. É tempo de nos alimentarmos da fé, é tempo de crermos na palavra de Deus, de confiarmos no Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É tempo de vivermos para honrar e glorificar o nome de Deus nesse tempo difícil. Então essa palavra que eu quero deixar nessa noite, para você confiar no Senhor de todo o seu coração, para você crer que Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua vida financeira, da sua vida espiritual, olhando para esse templo, vendo ele vazio. Às vezes, irmãos, Deus permite a gente passar por isso para valorizar mais a casa de Deus. Quando eu entrei aqui, eu senti o meu coração entristecido. Eu sei que na nossa casa a gente adora o Senhor, eu sei que na nossa casa a gente pode estabelecer um altar diante do Senhor, mas a casa de Deus é um lugar de refrigério, um lugar de refúgio, é uma fortaleza, e eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas pessoas mesmo. Eu creio que vai lotar essa igreja, que as pessoas vão sair pela porta, porque elas vão ter sede de ouvir a palavra de Deus. E Deus está permitindo esse tempo difícil, Deus está permitindo esse tempo de sofrimento que nós estamos passando, de não poder nem cumprimentar o irmão, esse tempo de não poder abraçar o irmão. Mas eu creio que em tudo isso Deus tem um propósito na nossa vida. Essa noite eu quero que você daí da sua casa, que você levante as suas mãos. Nós vamos repreender o espírito de morte, que em nome de Jesus esse vírus ele não vai atingir o povo de Deus, não vai atingir a nossa casa, não vai atingir a nossa família. Em nome de Jesus eu repreendo essa crise da economia não vai nos atingir. O povo de Deus não vai perecer na dificuldade, não vai perecer nas necessidades, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós vamos continuar confiando no Senhor, nós vamos continuar crendo, nós vamos colocar toda a nossa esperança em Deus. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está aí ouvindo a Tua palavra nessa noite, que o poder do Teu Espírito Santo venha visitar
Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor marcou com o sangue de Cristo no umbral das portas do povo do Egito, para que a morte não tivesse acesso, para que a morte não chegasse. Vai nessa noite marcando cada casa, vai com o teu anjo, Senhor, vai com tua espada, o anjo com a espada, Deus, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito da morte, em nome de Jesus, Senhor, trabalha a nossa economia, guarda a vida do presidente, em nome de Jesus, tudo que está sendo preparado para derrubar ele nesse momento, que venha ser caído por terra, dê sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, que possamos nos encher com a água do teu Espírito, que é a tua palavra, que ela venha, Deus, cada vez mais fluir, e que possamos frutificar no meio, Deus, no meio dessa crise que nós estamos enfrentando, que nós venhamos dar fruto, que nós venhamos pregar a salvação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue, guarda o teu povo nessa noite, cobre eles com o sangue de Cristo, vai entrando nos negócios, ó Deus, das pessoas que têm empresa, vai dando sabedoria, em nome de Jesus, ó Deus, guarda a tua família, Senhor, que é o teu povo, guarda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se inscreva lá no nosso canal, no YouTube, clica lá no sininho para poder ativar as notificações e dessa maneira, que juntos nós possamos acompanhar os nossos cultos na quinta-feira, às 19h30 e no domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Nós reunidos aqui na igreja e você aí no conforto do seu lar, reunido juntamente com a sua família, sendo ministrados pelo Senhor. Então, eu convido você para que você possa curtir lá as nossas páginas, para que você possa se inscrever em nosso canal no YouTube e juntos, queridos, nós possamos adorar ao Senhor